Agora foi. Valeu. Bom, então, para nós é uma alegria, nessa noite, né, poder ter a participação do professor Dr. José D'Amico conosco. E ele possui mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, em cotutela com a Université Paris 8, em Antropologia Política, professor associado do Departamento de Psicanálise do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Clínica e Cultura do Instituto de Psicologia, também da URGS, atua nos temas de psicanálise, violência, juventude, saúde mental coletiva, corpo na interface com o racismo, coordena juntamente com o professor Dr. Tadeu de Paula, o coletivo EGB, Clínica, Negritude e Política e Comum, e a coleção Diálogos da Diáspora. Essa é uma coleção que o professor é um dos coautores, né, e que nós gostaríamos que depois, então, ele pudesse estar nos apresentando, né, para que a gente possa logo estar se apropriando desse material que eu tive dando uma olhada e eu vi que pode nos ajudar muito, né, no entendimento dessa temática que a gente vem estudando. O professor, para nós, é uma alegria, né, nós estudamos durante o ano passado e esse ano também, Fanon, e nós temos muitas questões, nós temos, assim, uma aproximação e entendimento de que Fanon, né, tem uma capacidade, assim, teve uma capacidade de se aproximar, né, dessa temática de uma forma muito potente, e o senhor pode nos ajudar, né, com certeza, nessa assimilação. Então, eu passo a palavra ao professor Dr. José D'Amico. Boa noite, obrigado, Mara. Boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui com vocês no ESIP. Queria falar dessa importância, né, de ter grupos que estejam se dedicando a estudar, né, a temática racial dentro das instituições psicanalíticas, né, e que isso se transforme depois em, de fato, ações, né, que a gente passe do estudo para efetivar ações, né, que possam, no fim das contas, ter um horizonte horizonte de olhar para esse mundo, né, efetivamente, né, um mundo que está sob risco. Bom, o que eu pensei, né? Assim, um pouco apresentar o Fanon, não a sua biografia, mas algumas das relações que o Fanon vai estabelecer com a psicanálise, né? Então, o Fanon tem uma vida bastante curta, né? Mas muito intensa, né? Ele escreve 3 livros, né? Que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, o Ano Quinto da Revolução Argelina e Os Condenados da Terra, né? E depois, 3 anos depois da sua morte, aos 36 anos, né, a sua esposa organizou e editou Por uma Revolução Africana, né, que é um conjunto de artigos, né, publicados na revista O Espírito, Presença Africana, e no jornal tunisiano El Mujahid. Né? Eu acho que é legal a gente, para se aproximar do Fanon, porque acaba que nossas formações são muito específicas e depois de um certo momento no século XX, passa a separar muito as ciências humanas aí, né? Quer dizer assim, a gente tem num campo a psicanálise, no outro campo a sociologia, no outro campo a filosofia, no outro campo a antropologia. E o Fanon é um autor interdisciplinar, né? Eu diria que essa é a primeira dificuldade que a gente encontra ao ler o Fanon, né? Para além disso, ele traz algo que estava se movimentando no movimento da negritude, que é a arte, a poesia, para dentro de seus textos. Né? Esse é um outro estranhamento que se tem ao ler Fanon. Né? Então, a gente pode ver características da escrevivência ali, né? De uma série de coisas que hoje estão muito em voga, né? Mas que o Fanon vai fazer lá na década de 50, e que nos provocam estranhamento. Quer dizer, no meio de um texto acadêmico, tem algumas poesias, como no Pele Negra, Máscaras Brancas.
tem clamores, tem certos gritos que a gente consegue escutar, né, no texto. Né? Então, essa é uma característica interessante, num certo rompimento com a academia. Né? Tanto que o Pele Negra e Máscaras Brancas, como vocês bem sabem, está no próprio prefácio do livro, ele era a espécie do TCC, né, do Fanon, de doutoramento, né? E que não foi aceito. Né? Porque, obviamente, se hoje é difícil de aceitar textos assim, imagina na década de 50, na França, né? Um texto que tem uma característica que rompia com uma lógica positivista. E aí ele, em pouco tempo, 3 meses depois, apresenta um outro trabalho. Né? Um trabalho muito interessante, inclusive. Né? Mas eu acho que essa é a primeira característica do Fanon. Uma segunda coisa que me parece importante da gente chamar a atenção é essa relação do Fanon com o movimento da negritude, né? Que é o panafricanismo do século XX, né? Porque o que a gente tem a panafricanismo no Brasil é uma variante, né? E a gente tem outras variantes em várias partes do mundo. O Davidson Faustino, que é um dos grandes estudiosos do Fanon no Brasil, vai dizer que há várias interpretações por Fanon e há vários fanonismos, né? Um campo de disputa, né? Então, o Fanon é disputado pelos pós-estruturalistas, pelos panafricanistas ou afrocentristas, pelos marxistas, né? E pelos grupos mais próximos da psicanálise ou mais próximos da psicologia social. Também tem nacionalistas, humanistas, etc. Então, é uma miríade, né? E essa é uma das dificuldades da gente ler Fanon, né? Porque ele não está restrito a um campo de domínio. Né? E a outra coisa é que o Fanon reconhecia o limite dos mestres, dos grandes pais das áreas. Né? Então, ele não tinha nenhum problema em criticar nem o Aimé Césaire, né, que é uma figura importante na sua trajetória, né? Nem criticar o Sartre. Né? Então, vejam bem, tem uma ética, né, no texto faloniano que é uma ética muito diferente do que a gente está acostumado. Então, essa é uma outra dificuldade que me parece que o Fanon cria na leitura, né? Porque ele não é de fácil absorção à medida em que ele não passa pano para ninguém. Então, ele reconhece os autores, né? Assim, os clássicos, os autores importantes, mas também reconhece as contradições. Né? Então, o Fanon é um autor que habita a contradição. E eu diria que esse é o primeiro ensinamento, né? Que a gente precisa retirar do Fanon, que é habitar a contradição. Bom, Fanon também tem uma importância, aí vi a minha amiga Marta aí, né? Na reforma manicomial, né? É um institucionalista importante, né? Mas que, no entanto, também no Brasil foi apagado quando toda a reforma psiquiátrica brasileira é baseada no Basaglia e no Rotelli, que beberam do Fanon. Né? E talvez o apagamento tenha como principal motivo o fato do Brasil não querer, na reforma psiquiátrica, pautar o racismo, né, no centro, né, da luta antimanicomial. Então, esse apagamento fazia todo sentido. Então, acho que é importante a gente lembrar, porque parecia uma ofensa aí, né? Porque assim, Fanon tem sido lido em diferentes lugares, diferentes instituições psicanalíticas, parecia uma ofensa quando algumas dessas instituições, pessoas diziam que o Fanon não era um psicanalista. Né? Eu quero dizer para vocês que eu não tomaria como uma ofensa. De fato, ele não era um psicanalista. Ele era um psiquiatra, um pensador e um militante, no sentido de alguém que estava na luta. Na luta contra o colonialismo, na luta anticolonial. Então, qual é a relação do Fanon com a psicanálise? É utilizar os saberes desse campo, que ele considerava muito importante, para a luta colonial, ou seja, fazia parte da caixa de ferramentas do Fanon.
como fazia parte da caixa de ferramentas do Fanon o marxismo, por exemplo. Ele não abria mão de nenhuma ferramenta que fosse possível para produzir um saber que pudesse derrotar o colonialismo. E isso não é nenhum demérito em relação para pensar o Fanon e a psicanálise, no sentido do fato de ele não ser psicanalista, né? Porque muitas das contribuições que o Fanon, que vieram para a psicanálise, são de pessoas que não eram psicanalistas. Parece que é um demérito do Fanon não ser psicanalista, né? Mas se a gente pega a história da psicanálise, muitas das contribuições não vieram de dentro do campo, vieram de fora do campo. Bueno. Então, a psicanálise para o Fanon é uma prática fundamental para se produzir um saber sobre a sociedade burguesa e capitalista. Portanto, se trata de compreender os dispositivos de dominação política, epistemológica e ontológica. Então, o que o Fanon vai fazer com a psicanálise, e me parece que também é uma outra lição importante, é pensar e discutir os próprios limites da psicanálise, para compreender para além da modernidade burguesa ocidental, capitalista. Então, eu diria que vou colocar em termos de 3 desafios, né, para o Fanon e a psicanálise, né? Então, o Fanon lança a mão da psicanálise para conseguir abrir brechas no que ele vai chamar de todo colonial, na luta anticolonial. O segundo desafio é em relação às diferentes psicanálises e suas disputas internas, né? E aí, porque aí eu estou falando, né, de uma psicanálise existencialista sartriana, uma psicanálise lacaniana, uma psicanálise freudiana, uma psicanálise junguiana, etc, etc. Né? E o Fanon sabia dessa disputa interna dessas psicanálises. Né? Então, ele lida com essa disputa, né? Ele habita essas disputas, né? E isso é algo fundamental no pensamento fanoniano. Né? Mas, ao mesmo tempo, a grande questão para o Fanon era o lugar do social e do político na clínica. Naquilo que ele vai chamar lá de sociogenia, no Pele Negra, Máscaras Brancas. Né? Então, para o Fanon, uma pergunta que era fundamental é poder pensar até que ponto a psicanálise, esse saber que nasce na era vitoriana, seja no auge da sociedade burguesa austríaca, pode responder a outras sociabilidades que não a europeia, tida como a universal. E a necessidade que a modernidade europeia teve de implodir uma série de modos de vida. Então, se a gente pega lá Salpêtrière, né? Quando o Freud vai lá trabalhar com Charcot. Então, o Freud dignifica as histéricas, né? E naquele período lá tinham mais de 3.000 histéricas. Então, ele passa a escutar essas histéricas, e, bom, com todas as tretas que tem ele, Charcot, etc., né, que vocês sabem melhor que eu. Mas a psicanálise permite, né, uma dignidade diante de um conjunto de violências absurdas, né, e que durante boa parte do século XX se seguiu nos manicômios. Por outro lado, foi preciso eliminar, por exemplo, a pombagira. E aí eu não estou falando só do orixá, mas do ponto de vista de um movimento em que a pombagira faz, que é antipatriarcal, anticolonial e que coloca o corpo na frente. Então, isso foi preciso apagar. E a psicanálise não olhou para isso. Então, essa é uma pergunta fundamental, né, do meu ponto de vista, né, na relação do Fanon com a psicanálise. Mara, tu está marcando o tempo, né, Mara? Sim, sim.
Quero que tu me avise Ele com aviso. 40 minutos, tá? Tá bom, tá bom. Então, essa questão de um saber que é tido como universal. Né? Então, para o Fanon, todos os dilemas devem ser pensados numa relação de tempo e espaço. Um outro desafio. Qual é a psicanálise de Fanon? Qual o Fanon da psicanálise? Para o Fanon, a psicanálise faz parte de uma caixa de ferramentas, então, um repertório teórico que ele utiliza para combater o racismo. E aí, nisso, principalmente nas duas últimas obras, né, no ano 5 da Revolução e no Condenados da Terra, ele vai trazer um outro ponto fundamental, que é a questão dos desejos e afetos, das existências, das corporeidades, da aparição no mundo. Né? Porque, na dinâmica da dominação, nem o desejo está isento da racialização e nem a política está isenta do desejo. Ele se pergunta, né, o que quer o ser humano? E aí ele vai dizer que as adesões são permeadas por desejo. Ou seja, a adesão a um certo projeto político de dominação, de violência, é permeada por desejo. Então, a dimensão da dominação não está fora para o Fanon, não é, dos processos de subjetividade. Então, o Fanon, e aí depois, se der tempo, eu quero trabalhar um pouco a ideia da identificação, não? Mas o Fanon se situa na encruzilhada, né? Sartre, Simone de Beauvoir, Freud, Lacan, né? Aimé Césaire, etc. Né? E o próprio Hegel, né? Ele aposta no jogo das identidades, mas nunca um jogo fechado. A própria noção de sujeito em Fanon está nesse lugar de uma encruzilhada teórica. Né? Por isso que ele trabalha além e com a psicanálise. Né? Por exemplo, a relativização do ético, que causou tantas polêmicas na época, né? É porque o Fanon vai dizer que o ético não é universal. Que a subjetivação das crianças negras não é com o pai, mas com o mundo branco. E que o racismo implica uma forma de desamparo e de desenlace social. Então, nesse contexto, a clínica, e aí, no caso, a gente pode dizer que a clínica psicanalítica é fundamental, mas que ela tem limites. Vejam bem, naquilo que eu falei, né? A clínica Fanon também é social e política. Então, ele está pensando numa clínica, né? E aí, se a gente pega o conjunto da obra do Fanon, a gente vai poder pensar que para o Fanon começa no divã, mas termina na rua, a clínica. Termina na luta política. Isso, para as instituições psicanalíticas, não é muito fácil de escutar. Uma outra vertente que a gente pode aprender da obra fanoniana é a da psicanálise como crítica à cultura. E eu não vou ter muito tempo aqui de falar disso, mas os estudos culturais, né, esse campo aí de estudos, né, que tem como talvez aí os principais ícones, aí, o Stuart Hall e o Ron Baba, né, vão trabalhar com isso. Com essa dimensão, utilizar a psicanálise como uma crítica da cultura. Né? Para esses autores, a cultura é um espaço de luta por significação. Então, a gente está falando de duas coisas, e esse é um problema que nós temos tido nesse debate, que é uma certa confusão entre identificação e identidade. A identidade, por Fanon, sempre claramente foi provisória. Mas, ainda antes de entrar nisso da identidade, eu queria dizer que o Fanon propõe uma escuta que não faça aliança com os ideais burgueses capitalistas. Porque
Porque, para ele, a desalienação psíquica e econômica implica uma construção de outra sociedade. E daí advém a ideia do humanismo radical de Fanon. A questão, e aí a Neuza Souza vai trabalhar muito bem a partir do Fanon, num texto chamado O Estrangeiro, né? Há algo de insuportável nesse encontro na diferença. Porque o amor pela humanidade de Fanon passava pela libertação do colonialismo. E, para tanto, a gente precisa construir um espaço de alteridade que não seja colado nesse outro branco que ele precisa ser ou que ele é. Então, vejamos bem, né? O que está colocado, em termos falonianos, para as instituições psicanalíticas? É que é preciso criar esse espaço de convivência, para que a gente habite essas contraposições. Isso é para o todo social, né? É inacreditável, porque a gente vai ver nas instituições psicanalíticas, tem pouquíssimos psicanalistas negros. Na universidade, ainda assim, por exemplo, no meu departamento, tem só eu de psicanalista negro, professor, né, do departamento de psicanálise negro. Óbvio que nós estamos falando de poder, né? De uma gestão do poder que impede que essas contraposições estejam dadas. Então, a crítica radical do Fanon está colocada nessa obra. E aí, nesse sentido, tem um efeito, que é preciso dizer, né, que é um efeito tanto para negros como para brancos. Para os analistas brancos, há um pacto, uma posição de conforto, que cristaliza uma posição idealizada. Porque não tem o que a MDB vai chamar de uma clínica implicada, né, que pudesse fazer furo nessa posição da clínica 1 a 1, né, dos ideais burgueses. Porque, no fim das contas, né, esta invenção, esse construto, raça, ela elimina a diferença para evitar as trocas simbólicas. Na escravização moderna, há um significante, que é a raça, que organiza a estrutura da exploração social e que precisa ser justificada através da desigualdade. Para a psicanálise, para a filosofia, a identidade tem a ver, assim, o sujeito vai nascer da fratura da identidade. E, no fim das contas, uma definição básica de identidade que ela é o suporte precário de significados que a gente carrega para conhecer a nós mesmos. Mas ela é provisória, tu falou, felizmente, porque ela permite, ela muda durante a vida toda. Vejam bem um exemplo, né? Eu, sujeito negro, cis, heterossexual, heteronormativo, professor da URGS, entro no clube afetivo de um amigo. Eu carrego as marcas identitárias, mas nenhuma delas me define essencialmente, pois tenho a liberdade para transitar por todas as determinações sem que nenhuma delas me define. Ou seja, eu posso mudar. Portanto, não se trata de uma essência. Eu posso encarnar o personagem que eu quiser e tirar as máscaras que eu carrego. E aí, nesse sentido, quando eu tomo consciência, eu me emancipo e me torno sujeito. E esse é o drama, né? O que está no pano de fundo do próprio título, né? Pele Negra, Máscaras Brancas, do livro como um todo, né? Que é como retirar a máscara branca. Se eu serei negro, graças a um corpo reduzido, a posição de me tornar sujeito diferente daquele que você diz que eu sou, né? Que o branco diz para ele que é, além de negro, eu sou um outro que vive, porque assim, isso visa limitar minha atuação, me colocar com uma essência como negro. Então, se o espaço da racialização é um construto histórico de diferenças irremovíveis e a gente fica preso a determinações históricas, a gente está ferrado, está fudido. Não existe essência negra ou branca. E é necessário compreender a relação entre o negro e o branco, porque não adianta só falar de racismo ou do negro, porque não existe um sem o outro.
Né? Nesse sentido é que o Fanon é um pioneiro dos estudos sobre a branquitude. Porque não é só o negro que perde a humanidade, né? Porque isso é central no pensamento do Fanon, né? A perda da humanidade do negro. Mas se o negro perde a humanidade, o branco também perde. Então, essa figura que é criada pelo branco, né, o negro, né, que é demonizada, que é bestificada, né, e o branco que é deificada, que é divinizada, né, e que torna o branco dimensão de ser, de verdade, de bondade, né? Ou seja, as duas figuras, brancos e negros, são criações coloniais. Ao criar o negro, o colonialismo cria o branco. E por isso, né, que, vejam bem como isso é usado de modo a distorcer o pensamento Fanon, vão repetir essa frase que está no Pele Negra: o branco está fechado na sua brancura e o negro na sua negrura. Ele está falando aí do duplo narcisismo, tá? Que venho trabalhando bastante, está num dos livros aí que a Mara comentou. Né? Então, o Fanon vai dizer: trabalharemos para a dissolução total desse complexo moral. E aí, o que fica, e aí, por isso, alguns grupos de diferentes movimentos negros, porque o movimento negro também é preciso dizer que ele é plural, vai pensar que o Fanon está propondo romper com a negritude. E qual é a relação do Fanon com a negritude? Né? Porque para uns ele rompe com a negritude, para outros ele é alguém da negritude porque ele está criticando a brancura. A questão é que o Fanon é um autor da dialética. E ele está pensando numa dialética identitária. Na dialética hegeliana, a afirmação ela tem como horizonte a autonegação. Mas, ainda assim, a afirmação tem que ser feita. Vejam bem, ele faz um trabalho que é absolutamente processual. É preciso, na formulação do Fanon, dissolver a raça. Mas isso é no fim de um processo. Antes é preciso afirmar a raça. Então, se o negro é uma criação fantasmagórica do colonialismo, que é o que de fato é, né? Porque está no nível do simbólico, né? Não é uma condição material. O negro não é só uma ideia, não é só um discurso. Porque o colonialismo é o exército ocupando territórios, é o roubo, é o saque, é o fomento da guerra civil, é o estupro. O colonialismo é objetivo, não é subjetivo. Junto com a situação negros, existem processos econômicos e materiais de destruição em massa de submissão. E aí é uma dimensão que não dá para retirar do Fanon, que é essa dimensão da relação que ele tem com o marxismo. Porque ele está falando de uma realidade concreta, que é da acumulação do capital, da acumulação primitiva do capital, etc. Ele está falando de uma realidade concreta. Né? Então, ele não se afasta disso. Vejam bem o contexto que ele está escrevendo. Uma boa parte da sua obra é o contexto da guerra civil e da violência francesa, colonial francesa na Argélia. Bom, que a gente não poderia nem se distanciar muito que a realidade brasileira é cotidiana. Né? Parece que a gente está falando assim, de algo muito distante, né? Mas não precisaria. Como é que se sai da colonização? Né? O Davidson vai falar que não dá para ser assim, tipo, agora eu virei Morgan Freeman, né? Vamos parar de falar que a gente sofre racismo. Né? Por Fanon, o problema aumenta se ele não puder ser nomeado. Então, embora a raça, embora não seja biologicamente fundamentada, ela é socialmente objetiva. E, portanto, ela tem que ser confrontada com força objetiva. E a única forma de romper o racismo é por meio da luta negra.
A única forma de vencer a colonização é por um movimento de massa anticolonial que expulse o branco do território e consiga criar uma nova sociedade. Não se consegue mudar o colonialismo só pelo texto, só por um novo olhar. É preciso destruir as determinações estruturais e estruturantes que configuram o racismo e o colonialismo. O colonialismo é força material, ainda que ele possa também, e o é, ser uma força subjetiva. Não? Então, aí da dimensão, né, de que o Fanon foi acusado de ser violento, etc. Né? De novo, querendo colar aquele código linguístico, né, à figura, né, de um homem negro. Mas ele basicamente está dizendo o que o Spinoza dizia, né? Só se modifica com um afeto mais forte. Porque ninguém vai ceder de mão beijada ao seu lugar, né? Então, às vezes é preciso arrancar. De novo, no contexto em que o Fanon estava trabalhando. Então, o Fanon vai dizer que é preciso dissolver o complexo mórbido, né? E isso necessita de uma luta de transformação radical e violenta. Não por Fanon ter predileção pela violência, mas porque sabe que tem o poder, vai usar da violência. Se a luta não for suficiente para abalar o aparato violento, não consegue ser causa. Então, a ideia de humano ocidental é narcisismo, porque ela só é ela mesma. Que coloca em algum momento, vai colocar o negro de bico, né? Se o sinônimo de verdade, a única forma do ser humano é ser branco. E o branco é critério. É preciso que o negro se embranqueça. Se não abrir mão da negrura, não é aceito. Então, o negro surge como um decaimento humano. Natureza, realidade, objetificação. O branco é sobre si mesmo como sujeito da razão, sujeito castrado, pois tudo que é razão é objeto. Para o Fanon, o branco é uma projeção. Ou seja, só o modelo europeu é branco como sujeito. Isso a gente tem agora no auge da guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, que foi colocado, bom, mas vocês estão matando aí os irmãos que são brancos, igual a vocês. Ou seja, se fosse na África, se fosse nos países árabes, né, não teria problema nenhum. Então, o negro passa a ser tudo que o branco não vê nele. Por isso que as contradições sociais, as tensões estão no outro, né? Terrorista no outro, combater o crime na favela, né? Tem uma dimensão geográfica, territorial muito importante, né? Que é sempre colocado outro. Eu gosto de falar de um exemplo, você sabe, na Primeira Guerra Mundial, se errou muito. Só Porque... uma, Oi, só Mário. um pouquinho, professor. Não sei se para os demais, mas eu estou percebendo que está travando um pouco. Não sei se para os demais está assim. Pois é, minha conexão parece boa aqui, tá? Com todas as coisinhas. Tá travando um pouco aí, agora. Deixa eu ver o que eu posso fazer, será? Tá bom, eu vou fazer isso que a Camila falou, tá? Vou sair e vou entrar de novo. Aguardar um pouquinho, então. Que oportunidade essa nossa, né? Ter o professor conosco. Parece que fica tão mais fácil, né? O entendimento. Um presente. Vamos ver se ele vai Agora é a sair. torcida. Volta, professor Damir. É.
Ver se ele consegue entrar. Tecnologia é demais, né? Mas também tem dessas coisas. Ah, tá aí ele de volta. Opa, Vamos ver. Será que melhorou? sim, até agora sim. Aí vocês me digam, tá? Então, eu estava contando que na Guerra Mundial se errou muito tiro. Mas se a gente. A guerra era uma guerra de contra brancos. Era no seio da Europa. Já no Vietnã, soldados americanos recebiam treinamento para desumanizar os vietnamitas. Então, chamavam os vietnamitas de sonhentos, insetos, etc. E aí o cálculo vai mostrar que se errou muito menos tiros do que na Primeira Guerra Mundial. Então, a desumanização é uma estratégia fundamental para o colonialismo. Então, o negro tem como depositário do corpo, da natureza, das pulsões acreditadas. Né? O capitalismo como corpo produtivo. Portanto, a civilização, né, vai naquilo que o André vai chamar de razão negra. E com o que os negros vão fazer, né, para o Fanon? Os negros vão buscar na cultura um espaço que se pode respirar. Nós temos mais uns 3 minutinhos, professor. Então tá, então agora... Dentro daquilo que, enfim... Descontando já os minutinhos que você ficou fora. Então, o Fanon vai mostrar que tem toda uma fase aí, né? Vai ter branco no jeito de falar, de se vestir, de amar, de respirar. E esse é um processo tenso. Por mais que eu tenha branco, o negro continua sendo negro. Né? E o Fanon vai dar exemplo, né, corporal, dos seus movimentos populares, para sentar e se posicionar. Né? Porque ele sabe que essa humanidade está sendo questionada. A Santos vai falar dos efeitos nocivos da autovigilância, né, da vigilância dos seus. Né? Será que a gíria, né, vai dar meu negrez? Né? Então, nesse sentido, o esquema corporal fica desarranjado. E o negro tenta se embranquecer, porque é o único critério de aceitação. Não é aceito, né? E aí tem uma diferença. Ele vai chamar atenção com o judeu, né, do Sartre, reflexões sobre o racismo, que o judeu quietinho, sentadinho, né? Pode chamar ele pelo nome. Né? Segue cortando, professor. O pessoal já está comentando aqui. Então, eu vou fechar aqui, quem sabe? Melhor? Não sei o que fazer, porque a conexão está parecendo boa. Não deu nenhum sinal de... Não, voltando ao judeu, ele pode ser um intelectual, um professor, um operário, mas se um policial armado aparece, o que ele vai ser, né, é um negro. Por isso que, independente da classe social, e aí os relatos são gigantescos, eu ia contar histórias minhas, que é sistematicidade do treinamento, que é aqui. E para o Fanon, duas possibilidades diante desse esbarrar permanente. Continuar tentando até se desmantelar emocionalmente, ou ficar sob os da automutilação quando é reconhecida como agostas, que é ambíguo.
Mas depois, nesse processo, às vezes o negro manda enfiar seu mundo branco. Foda seu mundo branco. Obviamente que tem uma dor desse correspondido, e essa dor pode voltar para si próprio. Bueno, gente, eu vou parar aqui, porque o Davidson me falou esses dias que deu um curso não, com 10 encontros e não deram, né? Então não tem a menor pretensão. Claro, claro. Mas Outro, né? agora vamos abrir para perguntas, para o debate, então as questões a gente vai poder estar, né, ampliando, fazendo aí essas trocas. Então, agora os momentos a seguir, nós abrimos para o grupo, para perguntas, para a gente debater um pouco também. Eu vi aqui no chat, vamos ver o que tem aqui no chat, parece que foi a Marta, né, pediu que falasse um pouco sobre o movimento antimanicomial e não apoiou as ideias de Fanon. Até isso, ele não tomou como base a construção que tinha feito sobre isso, né? Nas suas experiências, né? Nos aspectos. Né? Toma como referência, porque essa é uma outra pergunta que a gente tem que fazer para a psicanálise, né? O que é feito do Fanon nesses anos todos? A Neuza, que foi feito da Isildinha, o que foi feito do Bicudo. Ou seja, a necessidade de homicídio. E isso tem uma explicação que a gente precisa se deter. Tanto daquilo que eu falei no início, lá, Juliano Moreira e tantos, já que ajudou. Essa diferença é insuportável. Cris Mara. Isso, Cris, pode falar, Cris? Obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Que bom te ouvir. A minha pergunta é sobre uma possível ironia no texto do Fanon, que eu percebo, assim, mas eu confesso que fico um pouco na dúvida, queria ouvir também as tuas impressões, porque tem isso, né? Eu comecei a ler Fanon muito recentemente, acho que eu ouvi falar dele em 2015, no final assim da minha formação em psicologia, mas é só no começo da pandemia que eu começo a participar de grupos e a ouvir o Davidson e ouvir o Douglas, a te ouvir. E aí fico pensando também nisso que está acontecendo, né? Nessa inserção, nesse resgate, ou nessa busca assim, por Fanon dentro dos espaços de psicanálise, da psicologia, da saúde mental. E essa distância, né? E essa breve vida também. E ao mesmo tempo, essa nossa realidade, assim, né? Por exemplo, na minha formação, eu não li nenhum autor negro, e isso aí acho que é uma experiência compartilhada com os meus colegas negros e brancos. E quando a gente começa a ler Fanon, parece que tem uma tendência a puxar, assim, para algumas formas de ler, assim, os autores da psicologia e da psicanálise, né? Enquanto que, pela distância do tempo e tudo mais, enquanto que pode ter ali alguns requintes, algumas questões mais refinadas, assim, né, que não ter acesso a entrevistas com ele, não ter né, esse contato, assim, com ouvir a voz de Fanon, a não ser nos documentários e nos livros, né. Então, eu acho isso, assim, quando ouço o Davidson falar em disputa, e quando eu começo a ver esse movimento todo, assim, eu vejo que parece que Fanon está suscetível a isso, né? Essa elasticidade, assim,
mais que os outros autores. É isso. Eu acho que tu tens razão, Cris. E acho que, claro, um autor que é falecido, né, e que ficou tanto tempo esquecido, essas disputas em torno dele, e que dialogou de uma forma tão interdisciplinar, né, com vários campos de conhecimento, ele fica mais suscetível a interpretações, e eu nem acho isso um problema. Né? Eu acho um problema quando se tenta, né, dizer que o Fanon não era psicanalista como sendo uma coisa negativa. Né? Quando talvez fosse justamente a força dele. Né, de poder estar de fora e poder estar olhando para isso, lendo Freud, lendo Lacan, lendo todo mundo e formulando um pensamento muito sofisticado. Então, não acho um problema. Né? Mas o fato de estar lendo, de estar resgatando o Fanon é ótimo. O Fanon tem, eu não canso de falar disso, uma série de previsões, assim, né? Dos riscos, né? Inclusive para o movimento negro. E alguns deles, né, como o massacre em Ruanda, foram previstos por Fanon. Então, a gente pode chegar numa luta fratricida, né? É preciso estar atento, porque há uma gestão do racismo e é preciso cobrar isso, né? Quer dizer, vejam bem, no Rio de Janeiro, esses dias eu escutei, no Rio de Janeiro, no do final do início do século XX, a população é 85% mestiça. Como que tu ia gerir uma população assim? Numa busca de um sentimento de uma identidade nacional. Precisava embranquecer. Então, os mecanismos eram absolutamente sofisticados. Os dispositivos de poder que atravessaram o país sempre foram muito sofisticados e muito diferentes. Por isso que a minha leitura, por exemplo, do racismo nos Estados Unidos precisa ser diferente. Porque nos Estados Unidos sempre foi uma população muito menor do que a população branca. Então, não se poderia ter leis segregacionistas que eram abertamente raciais. A gente não quer proibir aqui o carnaval, a capoeira, o samba, os terreiros de matriz africana. Não é? Isso é passível de leis, mas tu não podia dizer que era uma lei racial, como a lei da cota de sangue, as leis estadunidenses, né? Porque era diferente, era uma população muito menor. Então, eu não acho que preciso sempre lembrar, o Brasil realmente não é para amadores. O esquema brasileiro de gestão da racialidade é muito impressionante. Larissa? Olha, teria uma lista aqui de itens, né, para a gente poder conversar. Mas o que eu estava pensando é, quando vem a questão da violência, né, professor D'Amico, em função, né, da guerra que o Fanon participou, né, vem a questão da violência do colonizador e do colonizado, né, e aí quando o grupo aqui se reuniu e foi ver o filme Medida Provisória, e uma das cenas que chamou a atenção é após um negro ser morto, o outro negro estava tocando um móvel pela janela. E aí a observação é, ai, mas isso pode machucar alguém, né? Então, eu acho que essa cena, ela representa bem essa questão que o Fanon traz, né? De que, como que é vista a violência do colonizador e do colonizado. Perfeito. Né? Está chamando a atenção para algo que não se trata de uma equivalência, né? As duas podem até carregar esse nome de violência, mas não são equivalentes, não são nem simétricas. Uma é ação e a outra é reação. Então, isso no pensamento do Fanon, e é isso a gente, nas disputas que vem acontecendo, né? Seja no campo social, político,
é muito difícil de entender. Vejam bem, a própria esquerda brasileira não consegue tomar uma decisão, né, de incluir os negros efetivamente. Bom, né, nós vamos ver na próxima, agora, o resultado da próxima eleição, quantos ministros nós vamos ter negras. Se tivermos só, eu imagino que não. Então, não é a mesma coisa, né? Se trata de reação. Vai, Carol. Carolina? Olá, boa noite, D'Amico. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estava pensando, D'Amico, você falou nessa proibição do samba, da capoeira, dos terreiros, né? Hoje a gente tem aí também umas tentativas de criminalização do funk, ou a própria criminalização das drogas e o discurso da guerra às drogas como um movimento de operar violência sobre esses corpos e encarceramento, né? E aí, desde que você fala lá de matar a pombagira, né? E de ter que criar esses esquemas corporais, assim, que para mim isso tem a ver também com um comportamento, de alguma maneira, que se é colocado, né? Que é esse comportamento, esse corpo que precisa ser docilizado, domesticado, sentado, né? O nosso princípio do que é uma pessoa educada, uma pessoa que não é barraqueira, ela tem um comportamento, né? Gostaria de saber se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso aí, sobre esses esquemas corporais que estão expressos pela branquitude e o que Fanon pensa disso. Está fechado, professor. Então, eu queria voltar um pouquinho à ideia da identificação. Então, para fazer os links com a psicanálise, para poder pensar nesses esquemas aí do corpo, né? Eu diria da incorporação. Claro que aquela frase, para mim, é muito certeira, né? Todo campeão tem um pouco de navio negreiro. Bueno, mas, por outro lado, eu queria lembrar que, assim, então, o pacto civilizatório só foi possível, né? E o pacto civilizatório, aí estou tomando Hobbes, Locke, Rousseau, né? E aí, aqui, nesse sentido, Freud é contratualista, né? A gente tem falado que ele é ambivalente, mas nesse aspecto em especial, ele é contratualista, né? Porque o que o Hobbes colocava era a possibilidade da guerra contra todos, ou seja, esse corpo, por isso, não por acaso é corpo político, né? A ideia do corpo político. Tá? Esse corpo da multidão, do povo, não poderia se governar, porque precisava de um soberano. O que vai acontecer a partir daí é a necessidade, né, para o Hobbes e para os contratualistas, da renúncia das funções e da efetivação de um governo, tá? De um soberano, de um rei, do Estado, seja lá o que for, né? Alguém que governasse essa massa. Então, essa figura, né, do Estado, né, do pacto social, ela vai precisar de um mito que ordene e organize as relações. Né? E é o mito do Leviatã que vai fazer isso. Né? Uma cabeça com muitos membros. Que seria esse corpo da multidão. Né? Uma cabeça que organiza isso. Então, não por acaso, Freud vai recorrer aos mitos. E Lacan vai recorrer à estrutura proteica, né, do Lévi-Strauss, né, do estruturalismo do Lévi-Strauss. Então, ambos os casos, a ideia é que se faz, então, pacto social pela renúncia, mas pela identificação. E a identificação na sociedade moderna ocidental é com a figura do branco europeu. E aí o Fanon vai dizer isso muito claramente. Bom, então, as renúncias são contidas na Europa,
E todas as pulsões agressivas podem ser jogadas nas colônias. No Brasil, o mito que organiza isso é o mito da democracia racial. Então, tem de novo uma organização totêmica aí. E na ideia do contrato social do Hobbes, lá nós estamos falando do terceiro excluído, ou seja, a dimensão em que não é possível a presença da diferença. Então, os europeus, que a gente, que quando eu estou falando, parece que eu estou falando de um povo unificado, ele não era unificado, né? A gente tinha lá visigodos, gauleses, etc., lá, que se matavam, que roubavam, mas que trepavam de maneiras diferentes, que eram teístas, etc. Então, religião, Estado, isso se funde na ideia de uma unificação de uma identidade. Como sendo, então, este mito que organiza e tem uma relação isso direta com o universal. O Viveiros de Castro, que é um antropólogo brasileiro, né, que segue, de certo modo, assim, né, o livro vai dizer, o Viveiros de Castro pode ser a sequência, né, do pensamento futuro, do pensamento antropológico é o Viveiros de Castro, vai trabalhar com uma outra dimensão, que é a dimensão do mito, e sim a dimensão do sacrifício. Porque, para o contrato social, para a democracia racial, o único modo de fazer relação é a partir da identificação. O que foi apagado? Uma série de modos de viver, de formas de vida, entre os indígenas, entre os ameríndios, entre os africanos, que estabeleciam uma outra forma de relação, que não era via identificação, que era via incorporação. O que o Viveiros vai chamar de perspectivismo ameríndio. Ele vai dizer que quando se come a carne de um guerreiro de outra tribo, não se está comendo a carne, está se comendo o ponto de vista do guerreiro. É a mesma coisa na incorporação dos terreiros. Portanto, a identificação é imaginária e o devir é real. O samba, o funk, a boa parte das nossas manifestações culturais específicas e tal, estão na dimensão do devir. Porque é isso, eu incorporo lá o Zé Pilintra, o Preto Velho. Eu sou o Preto Velho na minha vida. Eu brinco, eu rolo, seja o que for, que eu entrar em comunicação com o que eu vou fazer. Então, há uma perspectiva de mundo colocada nas cosmologias, nas cosmopolíticas africanas e ameríndias, que permitem que a gente saia do tema fanoniano, que é parar de contar quem eu sou. Porque é isso, a gente está preso na brancura ou na negrura, é ficar perguntando para que mundo eu quero. A identificação não permite que a gente faça essa pergunta para o mundo. Né? Porque a gente fica preso em perguntar o tempo todo quem eu sou. Então, a psicanálise não quis incorporar, se negou a incorporar, a ler o último Lévi-Strauss, a ler o Viveiros de Castro, porque trabalhou com uma ordem totêmica da identificação. Então, temos muito trabalho, na verdade, me parece que esse é o grande trabalho, né, para que a gente possa pensar um inconsciente. Tem inconsciente Freud, inconsciente de Lacan, e será que tem um outro inconsciente negro? Indígena, etc.
Ou aquela pergunta da Isildinha, né? Inconsciente tem cor? Uhum. Então, tem um caminho de um trabalho que precisa ser feito. Tá? Porque a perspectiva da identificação está fadada a gente... Não, o afropessimismo, mas eu diria Krenak, todos estão dizendo, né? O céu vai cair sobre nossas cabeças. Então, se trata disso do meu ponto de vista. Não é... as ciências psicanalistas precisam entender que não por acaso o Elon Musk, todos os milionários estão fazendo foguetes aí para explorar Marte, etc. Né? Porque eles sabem que o mundo vai acabar. Ou seja, o racismo é diretamente relacionado ao fim do mundo. Portanto, se a gente não acabar com o racismo, o mundo vai acabar. E aí tem a perspectiva ambembiana aí de falar no devir meio do mundo, ou seja, mesmo os brancos, boa parte deles vai morrer neste fim do mundo. Pode ter tido mais dinheiro, pode ter tido, né, alguns privilégios, né, mas vai morrer. Então, se a gente pensa numa clínica implicada e tal, a gente tem que estar implicado com este fim do mundo. Portanto, sair da sua pergunta, sair do 1 a 1, né, dos conflitos mais burgueses e tal, e numa perspectiva de social, política e mesmo de modos de vida. Né? Porque se sofre muito, quando o Fanon diz, e eu acho isso muito importante, que ele vai dizer, né? O branco adoece também. A vida é pobre. Adoece nessa pobreza, né? Como Ney Lisboa, a vidinha burra. Então, porque se montam valores da identificação. Só que é igual a mim, me apetece, me faz bem, etc. Né? O que é diferente de mim é insuportável. Brian? D'Amico, naquele texto do Perspectivismo Ameríndio, do Christian Bunker, ele diz que a psicanálise é herdeira do debate das luzes. E aí, faz algum tempo que tu vem defendendo a ideia de que a psicanálise é ambivalente em relação aos processos do iluminismo. Queria que tu pudesse falar um pouquinho para a gente em relação a essa relação contraditória que a psicanálise tem. Por um lado, consegue promover uma ruptura epistemológica com esse jeito de pensar, mas por outro, parece que segue sendo muito influenciada. E a partir disso, de que maneira a gente poderia pensar uma prática decolonial na clínica psicanalítica? Quanto tempo eu tenho, Maria? Depois do Brian, viu? Então, não, acho que assim, efetivamente, a ambivalência está de um lado, porque assim, se liga à modernidade, ao iluminismo, em várias de suas questões, e por outro, na própria noção de sujeito dividido, do sujeito inconsciente, da relação com a ciência, né? Assim, o Freud realmente tinha uma relação com a ciência, assim, de acreditar na ciência, né? E aí isso, de novo, uma ligação mais iluminista, mas tem outros leitores que vão entender a ciência como não um discurso neutro e tal, e como um discurso verdadeiro, né? Mas um construto também, né? Portanto, então acho que tem essa dimensão aí, e é por isso que tem que habitar. Não acho que seja de botar para fora. Né? Não é por aí que eu tenho pensado. Mas a anticolonialidade na clínica está mais ligada, eu acho, a gente habitar no sentido de habitar as instituições psicanalíticas, né? De que as instituições psicanalíticas possam se modificar e a gente trabalhar na contraposição o tempo todo, tá? Portanto, na convivência, e que isso possa produzir mudanças em nós todos, tá? Não no sentido da gente se embranquecer, né? Mas de se modificar. Eu acho que a gente precisa criar um corpo teórico de fato, para pensar um outro inconsciente. Né? Uma psicanálise brasileira precisa de um
Eu digo brasileira, porque a Lélia fala em americana, né? Que eu acho que é um conceito muito potente, mas já acho muito difícil pensar no Brasil. Então, ainda que me veja como latino-americano, e acho que ela tem mais. Se a gente fizer alguns esforços em termos de pensar uma psicanálise brasileira, já vai ser grande coisa. E, por outro lado, essa implicação de todos os analistas com uma clínica social. Né? E isso é um nó mesmo, né? Porque, de fato, há um limite da clínica 1-1, né? Intervenção. Agora, o que acontecia antes era uma cumplicidade com a branquitude. Então, muito trabalho, Brian, mas assim, estou fazendo bem sintético aí, estou vendo que estamos chegando aqui mais perto da hora. Isso. Mas, professor, eu gostaria de que o senhor pudesse falar um pouco sobre o duplo narcisismo, né? Você falou que é um trabalho que vem realizando aí nessa coleção, né? Sim. E que a gente possa ficar um pouco mais claro para nós aquilo que for possível, né, nos apresentar. Tá bem. Então, tem dito que esse é um dos temas mais controversos do pensamento Fanon. Porque, como eu tinha falado sobre a violência para a pergunta da colega ali, ele introduz a ideia do duplo narcisismo, uma ideia de similaridade entre negros e brancos, né? E essa é uma leitura muito equivocada, né? Porque não se trata de uma simetria dos dois tipos de narcisismo, né? Porque o Fanon vai dizer em Condenados da Terra, né, que não é um luxo, mas exigência de um programa coerente, né? Pensar essa questão e podia pretender essa superioridade europeia. Né? Então, o que a gente propõe no artigo, não é só meu, está dentro de mim, né, que é apontar que o narcisismo se efetua tanto para negros quanto para brancos, para Fanon são processos radicalmente assimétricos e distintos. Né? Então, o branco, ao definir uma identidade para o negro, encontra um gosto suplementar em colocar-se como superior. Né? Mas, para garantir, precisa sempre de um outro inferiorizado. Veja bem, essa é uma questão completamente diferente. Porque, da questão do espelhamento, aliás, vai trabalhar também com a questão do estado do espelho, falando, né? Tem tão pouco sentido quando se falar em racismo reverso, né? Porque é o branco que determina, essa questão universal determina os significados dados. E falando no próprio Pelé, dizer, né? É o racista que cria o inferiorizado. Então, o narcisismo branco, ele movimenta-se perante o outro, como relacionando a si mesmo, já que o negro não tem mais ser negro, mas ser diante do branco. Porque tem uma dimensão aí que eu acho que vale a pena a gente tomar, vejam bem, que é essa dimensão da dialética na parábola do Senhor e do Escravo do Hegel. Então, para o Fanon, não há possibilidade de reconhecimento. Porque o negro está numa posição, porque na parábola lá do Hegel, o escravo passaria a ser reconhecido. O Fanon é que não se completa, porque o negro está na zona do não ser. De ser totalmente objetificado, ele não permite que seja. Então, essa dimensão do narcisismo, ela é completamente diferente. Então,
vou ler uma citação aqui. De um dia para o outro, os preços tiveram que se situar diante de dois sistemas de referência. Sua metafísica, ou menos pretensiosamente, seus costumes e instâncias de referência foram abolidos, porque estavam em contradição com uma civilização que não conheciam e que lhe foi imposta. Em outras palavras, o narcisismo funciona como operador ao mesmo tempo um regulador epistêmico que tem por finalidade permanecer como o único de conhecimento possível. Para o Fanon, o narcisismo branco é uma via de conservação, que ele vai dizer que das coordenadas ocidentais, como validação de conhecimento, que consiste em uma reação vigilante que aparece introjetada na mente do colonizado, toda vez que se questiona as características ocidentais. Ou seja, para o Fanon, a dominação resta apenas uma alternativa ao colonizado, que deseja ser conhecido, ocupar o lugar do outro, pois só o outro pode ser completo. Então, é nessa equação que ele citou o duplo narcisismo. Não? Agora, quando o negro está preso na sua negrura e diz, olha, põe o mundo branco quando tu quiser e tal, ele pode ficar preso nisso, né? Numa identidade que é provisória, que está colocada pelo branco como ele sendo negro, animal, etc. Ele pode dizer assim, tá bem, eu sou animal. Tá me chamando de macaco, eu sou macaco, vou te mostrar que eu sou macaco. Essa pode ser uma reação, mas o Fanon entende que isso precisa ser um estágio. Não pode ser uma posição definitiva. Porque, para o Fanon, o que é definitivo é o amor que ele tem à humanidade. Então, essa ação que o duplo narcisismo, né, ela efetua mal para os dois, mas não é um mal, se a gente colocasse na balança, igual para os dois. Porque o negro é não ser. Teria mais alguma intervenção? Nós estamos quase nos encaminhando para o final. Mais uma pergunta, Larissa? Querendo aproveitar até o último minuto, né? Claro. Professor D'Amico, falou da questão da identificação, né? E ali antes tinha falado dessa diferença, assim, entre identidade e identificação. Aí eu peguei a identificação, mas eu não consegui fazer, assim, essa diferenciação, né? Para o Fanon e para esses leitores, aí, eu sempre indico que se leia o Stuart Hall, lá, o Bombapa. Mas Stuart Hall tem livros que foram publicados aqui no Brasil, até pelo Tomás Ardeu da Silva, pessoal do pós-estruturalismo, que publicou lá Identidade e Diferença. Tem uma série de livrinhos que vão deixar muito claro que está falando de uma representação linguística. Que é isso? Esses que nem se usa mais, mas marcadores, determinantes, né? Gênero, sexualidade, religião, etc. Então, isso é diferente da identificação colocada por Freud, né? Na psicanálise. Então, essa identidade é linguística e ela é provisória. E que, na emancipação para o Fanon, a gente consegue sair dela, né, quando a gente toma consciência que essa é uma operação de uma política discursiva, ser o que eu quiser. Por isso que as mulheres têm dito muito, né? Eu faço o que eu quiser, eu sou o que eu quiser, eu uso o meu corpo como eu quiser. Isso lá desde a questão do aborto na Europa. É o meu corpo e tal, etc. Então, é uma tomada de consciência que emancipa para eu não ser o que eu fui determinado pela linguagem do outro. Mas, voltando à questão da identificação, essa é uma... Então, aí, essa confusão que cria, mas cria pessoas como a Elizabeth Rodinesco, que diz aí, eu diria que é fundamentalmente... ela é falsa intelectualmente, né? Ela é falsa. Ela traz um monte de verdades, ela é pouco rigorosa academicamente, diz um monte de bobagem,
para dizer que, bom, essas questões são identitárias. Não, elas até podem ser identitárias, mas são identitárias do branco. Ó. Quem é identitário é o branco, e não o contrário. Ó. Então, porque a identidade universal é a branca. Ó. Ela é o modelo. Ó. O modelo de universalidade, etc, etc. Né? Então, não sei se te respondi, Larissa, se ficou um pouquinho mais claro. Estamos te ouvindo, Larissa. É. Abriu o microfone, Larissa. A gente não chegou a te ouvir. Está fechado o teu microfone. O microfone está fechado ainda, Larissa, assim mesmo. Aqui pelo menos nos aparece. Está fechado ainda. Mas, professora, nós temos, assim, acho que são tantas questões, né? Apesar da internet estar um pouco, ter travado um pouco, a gente pôde ter, assim, uma riqueza, né, do seu profundo conhecimento. E estamos, assim, fomos muito agraciados, né, com a sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite. E, né, em nome do ESIP, em nome do nosso grupo, assim, a gente só tem a agradecer. Então, Mara, eu te agradecer que tu fez os contatos comigo, o Brian, que me convidou a primeira vez, agradecer ao ESIP. Sim. Recebi os detalhes, essa linda surpresa aqui, o livro, achei muito carinhoso, muito gentil comigo. Caderno de Memórias Coloniais, a Isabela Figueiredo, eu não tinha, né? Fiquei super contente. E aí, falar da coleção, gente. A coleção, Isso, por favor, fale da coleção. a coleção Diálogos da Diáspora, a gente já lançou 17 livros até agora. Né? São todos livros que a gente faz questão que sejam de baixo custo, assim, né? Mesmo a Austec tem um lucro mínimo, assim, acho que é R$1 por livro. Né? Ela é financiada pelo Roger Machado, né? Que é muito legal, assim, porque é um cara de futebol, jogador de futebol técnico agora, que tem muito consciente, muito capaz, e que a gente convidou ele para financiar, ele topou. E a gente já lançou 17 livros, assim, uma parte deles, aliás, desses 17 livros, 3 deles foram de graça, né? 2 livros das comunidades indígenas, né, que representam quase 70 povos, né? A gente publicou, imprimiu e foram distribuídos gratuitamente, né, para as comunidades distribuir onde quisessem. E o livro do mestre Sica de Oió, né, da comunidade de Oió, aqui de Porto Alegre, também. Né? Então, o terceiro livro que foi de graça. O restante dos livros tem isso, em torno de R$20 a R$27. Né? Muitos autores novos. E aí, esse ano saiu o livro deixa eu pegar, da Daniele, Territórios Negros de Porto Alegre, que é muito legal, um livro que foi premiado em 2 prêmios nacionais de dissertação, que conta a história de Porto Alegre, os territórios negros e, bom, de tudo que estava envolvido nisso. O livro Pioneirismo Negro, Racismo, Subjetividade e Saúde Mental, né, que traz, então, né, Lélia Gonzalez, né, Juliano Moreira, Virgínia Bicudo, Dona Ivone Lara, Neuza Souza Santos, Santos Souza, etc. Né? Sônia Barros, Maria Lúcia do Ama Psique. Né? Então, um resgate das trajetórias e trajetórias intelectuais, né, dessas pessoas que produziram, que contribuíram. O Psicanálise da Encruzilhada, né, que é uma espécie de continuidade daquele livro, O Racismo Negro no Brasil, do Sete Sapientais, né, porque esse livro também tem chancela do Sete Sapientais. Esses são os 3 livros que nós lançamos esse ano. E tem mais, não sei se a gente vai conseguir lançar mais 12 esse ano ainda, mas a gente fez uma edição de dissertações e teses. Fora isso, tem um livro sobre a cultura banto, tem um monte de coisa que a gente está trabalhando, a maioria de autores mais desconhecidos, né?
Então, é um espaço para nós muito importante, muito rico, mas depende também de as pessoas comprarem e se engajarem. Ele está na UCTEC, isso é um problemão, assim, a UCTEC é uma grande parceira, o problemão não é a UCTEC, mas o problemão é essa política de entrega no Brasil também, com a própria processo de privatização dos Correios, né? Porque a UCTEC não tem o que a Amazon tem, que entrega no outro dia, né? Então, tipo, se o pessoal do Zip quiser comprar um livro, seria legal comprar junto, né? E de repente pedir uma entrega especial, vale muito mais a pena, né? Porque tem essas questões, demora e o frete nem sempre é bom, né? Mas a gente vai fazer um lançamento em Porto Alegre da coleção desse ano e a gente avisa vocês, aí dá talvez depois Ótimo, ótimo. Vamos ver se a gente faz isso em grupo daí, quem sabe até para utilizar, né, nas nossas leituras aqui, com certeza. Então, eu queria Mas, agradecer assim, o espaço, as perguntas, a participação de todo mundo, né? E vamos seguir trabalhando aí. Como disse a Marta ali, arregaçar as mangas, né? isso. Professor, muito bom, a gente deixa o convite àqueles que participaram aqui conosco, né, nesse encontro, que não fazem parte do grupo, que possam fazer, né, as inscrições ainda podem ser feitas, a gente segue trabalhando, nos encontrando de 15 em 15 dias, então fica o convite. E os colegas do grupo, né, na próxima semana, então, nós estaremos lendo Sueli Carneiro, próximo texto, Gênero, Raça e Ascensão Social, que será disponibilizado no grupo. Professor, muito obrigada, obrigada pelas presenças de todos, e até o próximo encontro. Obrigada, Brian, né, por também ter feito esse acesso aí, esse nosso contato com o professor. Grande abraço a todos. Abraço, beijo, fiquem bem.